Olá, sejam bem-vindos a uma nova edição do Semáforo da Semana, um espaço de comunicação da Centromarca. Vamos dar uma semana a mais com o Europa do mais importante aconteceu nos últimos dias. Assim, luz vermelha para as dificuldades causadas pela escassez de mão de obra. De acordo com os dados do Ministério do Trabalho, o número de contratos laborais com cidadãos estrangeiros em Portugal no ano passado ultrapassou novamente o meio milhão, mas apenas com um aumento de 1,1% em relação a 2023. Um forte abrandamento face ao aumento de 2,3% registrado de 23 face a 22. Do lado da CIP fica a indicação de que a falta de mão de obra está a atrasar a economia como um todo e não apenas a execução do PRR, cujas metas se aproximam do fim. David Monteiro, Presidente da Confederação, alerta que não só faltam trabalhadores em quantidade, como também em qualidade, e refere que para ser resolvido o problema estrutural de transformação da economia portuguesa são necessários trabalhadores qualificados. Sugere-se assim que sejam retomados programas que atribuam vantagens a nível fiscal para que Portugal possa disputar este tipo de mão de obra com outros países, acrescentando-se que para fazer crescer a nossa economia aproximada da média europeia, Portugal precisa pelo menos de 150 a 200 mil trabalhadores com as qualificações necessárias. É preciso atrair talento e é preciso que existam mecanismos que promovam a sua retenção. Aqueles dados mostram também que as contribuições dos imigrantes para a Segurança Social foram as mais altas de sempre, totalizando 3,6 mil milhões de euros, o que representa 12,4% das contribuições totais. Em 4 anos, o peso dos estrangeiros nas contribuições para a Segurança Social mais do que duplicou. Luz amarela para as interrogações levantadas pelos novos dados de mercado. Os dados dos mais recentes Scan Trends da Nielsen, relativos às primeiras 4 semanas de 2025, mostram um forte crescimento de 12,1%, mas foram significativamente influenciados pelo efeito calendário, já que, comparativamente ao mesmo período do ano atrasado, incluem ainda os 2 últimos dias do ano passado, período em que reconhecidamente o consumo sofre uma forte aceleração influenciada pela passagem de ano. Como seria facilmente previsível, a categoria que mais cresceu foi a das bebidas. Outra das alterações relevantes deste relatório é que deixou de contar com os dados, nem mesmo com as estimativas de valor, relativas a Jerónimo Martins, pelo que, continuando a servir de referência às grandes tendências do mercado de bens de grande consumo, deixa de contar com o contributo do segundo maior operador do setor. E isso explica, por exemplo, que o valor das vendas do ano passado, face a este novo universo de análise, tenha passado de mais de 14 mil milhões de euros para pouco mais de 11,5 mil milhões de euros, ou que a cota de vendas em valor das marcas próprias tenha instantaneamente subido de 45,5% para 48,5%. Será, pois, natural assistir a uma correção em baixa destes dados nos próximos meses e a maior interrogação, mesmo com alguma incerteza no que se refere à evolução da taxa de inflação, prende-se com a forma como os consumidores utilizarão os efetivos ganhos de rendimento e de poder de compra, se para reforço das suas poupanças e redução dos níveis de endividamento, se reforçando a quantidade e qualidade dos produtos que consomem. Luz verde, apesar disso, para o aumento do consumo das famílias. Há 24 anos, e com exceção do período da ressaca pandémica, em que foi influenciado pelo efeito base que o consumo das famílias, não apenas do universo FMCG, não crescia tanto, tendo no quarto trimestre de 2024 subido 5,1% em termos homólogos, a taxa mais elevada desde o início deste século, refletindo o aumento dos rendimentos e impulsionando o desempenho da economia. Assim, os dados do INE confirmam que a procura interna deu um contributo substancial para o crescimento homólogo de 2,8%, previsto em alta, da economia portuguesa no quarto trimestre de 2024, sendo que o aumento do consumo privado permitiu compensar a queda do investimento. Entre as despesas de consumo das famílias residentes, destaca-se o crescimento homólogo de 7,2% de bens duradouros, de 4,9% de bens duradouros, dos quais apenas a subida de 3,1% de bens alimentares. Dando resposta a um efetivo incremento do poder de compra, a procura interna apresentou um contributo positivo para a variação anual do PIB, superior ao observado no ano anterior, enquanto o contributo da procura externa líquida foi negativo em 2024, refletindo de alguma forma a desaceleração das exportações e a aceleração das importações. Boa semana e bom trabalho.